Para compreender o que são os direitos humanos, a pergunta que eu sempre faço é essa. Dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu pergunto se alguém pode abrir mão de um daqueles artigos. Normalmente a resposta será negativa, né? São todos os dispositivos da Declaração Universal são inalienáveis, são inegociáveis, né? São essenciais à dignidade da pessoa humana e ninguém tem condições de abrir mão. O que são para mim direitos humanos, eu acho que se resume numa palavra: ter vida em plenitude. Direitos humanos são todos aqueles direitos que me garantem uma vida digna. Eles são indissociáveis. A partir do momento que eu violo um direito humano, eu violo todos os outros, porque eu não tenho como garantir educação se eu não consigo garantir saúde. Eu tenho direito de nascer e ser livre, eu tenho direito de falar, de expor a minha ideia, e o outro tem que entender. E eu tenho que também respeitar a ideia do outro. Então, eu não posso pensar assim que eu que sou o certo que eu estou fazendo. Não, o outro, de repente, também pode ter certezas. Eles acham que direitos humanos é só para um, para o outro não. Então, aquelas pessoas que são menos favorecidas, que não têm muitas condições, então elas acham que aquelas pessoas não merecem, porque elas são vagabundos, não querem trabalhar. Eu não tenho como garantir trabalho digno se eu não consigo garantir moradia digna para essas pessoas. Não é possível conceber as pessoas, os indivíduos, os seres humanos sem esses direitos. É claro que os direitos humanos não são direitos naturais que já existiam lá na Idade Média, na Antiguidade, eles são produto da modernidade. E por isso que eu digo, né, que eles se constituem num processo de avanço civilizacional. Os direitos humanos são uma conquista da civilização. Ao longo dessa história, nunca ninguém parou de lutar por direitos humanos. Muitas pessoas ao longo dessa história morreram ainda lutando por direitos humanos. Sejam direitos de liberdade, direitos de igualdade, saúde, educação, moradia, né? Ou seja, tudo aquilo que é essencial à manutenção da dignidade da pessoa humana. Eu acho um absurdo ainda nós termos que perder tempo para explicar, né, o que são os direitos humanos. São direitos básicos. Direitos humanos é aquilo que é essencial, que é fundamental, sem os quais você retira a própria existência, né, do ser humano enquanto ser humano. Eu acho que as pessoas só se entendem enquanto um ser detentor de direitos humanos na medida em que elas se veem numa situação em que algum problema afeta a si própria, seus familiares ou seus amigos. O CDH é uma entidade que foi criada em 1979, o Centro de Direitos Humanos mais antigos do país. E até hoje, né, nós ainda sabemos que existem muitas pessoas que têm uma dificuldade para compreender qual é o trabalho das entidades que defendem os direitos humanos. Se a gente tem o Martin Luther King, por exemplo, na defesa da igualdade, se temos essas pessoas que fazem história nesse mundo, os direitos ainda continuam sendo violados, aí é que a gente percebe a importância de entidades como de defesa de direitos e da importância dessas pessoas, desses defensores de direitos humanos. O direito está numa declaração, está no documento, mas a gente constrói ele no dia a dia. Precisa todos os dias, em todos os momentos, a gente não pode descansar, a gente tem que estar ali lutando pelos direitos. Desde o momento que a gente abre a torneira e toma uma água que sai de um saneamento básico, até a hora que a gente vai dormir, no momento da nossa morte, no momento da concepção que a gente, da nossa gestação, a gente precisa da garantia de direitos humanos. Para mostrar que não basta levantar muros e construir cadeias sem que haja políticas públicas, políticas de inserção. A população em geral, elas só se tocam disso quando elas têm alguém que é preso, ou na questão das drogas, quando tem alguém na família que é vitimado pelas drogas. Acho que só nesse momento é que as pessoas, elas de fato têm que direitos humanos é um direito de todas as pessoas, independentemente da posição que elas ocupam na sociedade. Uma luta assim que me marcou muito e que eu acho assim que hoje está surgindo os efeitos, né? Foi a luta das mulheres. Nós aqui do CDH começamos desde 92 a trabalhar com as mulheres para implantar o Conselho da Mulher. E hoje a gente tem um fórum aqui de mulheres, a gente se encontra uma vez por mês, né, e discute os problemas da mulher. Uma das atuações do CDH que eu tive a oportunidade de trabalhar foram aquelas relacionadas à luta pela moradia.
as ocupações urbanas que ocorreram aqui ainda na década de 90, né, algo que eu particularmente não tinha presenciado de perto, né, e de repente nós estávamos no meio daquele turbilhão, né? Então muitas vezes nós tivemos audiências no Fórum Antigo aqui de Joinville, ainda com mais de 300 pessoas lotando o auditório na luta pela moradia. Isso aconteceu várias vezes. O Centro de Direitos Humanos ele tem uma história de algumas conquistas. Ele participou de todo o processo de democratização do país. Ele participou, inclusive, dos movimentos, né, de mandar proposta para a Constituição Federal Brasileira, enfim, todo o processo constituinte. Então, eu penso que uma dessas questões marcantes é a conquista da própria democracia. Participamos também, de alguma forma, na defesa de trabalhadores rurais sem terra, que ocuparam né, algumas áreas improdutivas aqui da região. O CDH devia de ter mais de 40, 45 processos sobre esses loteamentos aí, para regularizar, né, e eles terem os seus lotes depois. E essa questão da moradia, isso está até hoje no CDH, ele luta até hoje para sempre essa regularização. E isso, hoje, a gente está vendo muitos lugares ainda que não existe, a gente está batalhando com isso. A instalação dos espaços de participação popular, como os conselhos. Então, se a gente tem conselhos de direito aqui, principalmente na cidade, no estado, é por conta dessa militância, desse ativismo do CDH. Então, se nós temos Conselho da Criança e Adolescente, Conselho da Saúde, Conselho da Mulher, teve uma atuação pontual dos direitos humanos. Dá o direito de participação popular do povo dentro desse universo democrático, né, da nossa frágil democracia. Nós estamos vivendo hoje um momento muito complicado. Existem elementos hoje que vocês lidam, com os quais eu não lidava na minha juventude, que era a questão do meio ambiente, por exemplo. Nós não tínhamos a preocupação com a falta de água. E hoje essa é uma reivindicação que tem que estar na agenda daqueles que lutam por direitos humanos. E uma questão mais atual e que eu tenho me envolvido mais profundamente é a questão dos povos originários, os indígenas, e a questão dos imigrantes. Toda grande violação de direitos humanos que eles sofrem historicamente e que em muitos casos caem aqui com a gente, que a gente acaba, né, vivendo junto aquela dor e tentando de alguma forma, engatinhando ainda, né, tentar junto com eles superar essas violações de direitos. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos, acho que não apenas nós aqui, mas qualquer organização que atua na defesa dos direitos humanos, é justamente convencer as pessoas sobre aquilo que é tão essencial. A confusão que existe por uma falta de informação a respeito da realidade dos direitos humanos. Então, quando se fala em direitos humanos, quando alguns falam em direitos humanos como algo que serve para defender bandidos, né, é algo assim que para nós já deveria estar superada essa ideia há décadas. Aqui no Brasil, e é uma coisa muito brasileira, essa coisa de direitos humanos defender bandido. O conceito de direitos humanos agora virou no senso comum defesa de bandido, quando na verdade é uma defesa de uma vida digna para todas as pessoas. Acho que a sustentabilidade da entidade hoje é um fator preponderante que está permanentemente na nossa agenda, né? Principalmente no sentido de a gente poder manter um espaço como a sede, um espaço com pessoas trabalhando, que possam acolher aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, no sentido de que a gente não tenha que se submeter a um político, se submeter a um governo do estado, a um governo municipal, mas que a gente possa, de fato, estar dizendo, olha, isso está errado, esse projeto de lei vai prejudicar a população, vai segregar pessoas, né, sem ter essa independência econômica. O Centro de Direitos Humanos, o que mantém essa sede é uma sede própria, mas o que mantém são os filiados, são as atividades que a gente faz, como o café colonial, faz algum evento para arrecadar dinheiro para manter a instituição. Tem toda essa questão do conceito de direitos humanos e também a gente percebe uma grande dificuldade de encontrar pessoas que sejam novos defensores de direitos humanos. Justamente porque não querem aprender o que são direitos humanos, acabam repetindo aquilo que, né, a gente tem visto por aí. Se essas pessoas
não buscam o entendimento, a causa vai se enfraquecendo. Tudo vai ficando mais frágil, porque tudo se constrói coletivamente, tudo se constrói com saberes, com pessoas que discutem, que se reúnem, que se importam. Nós temos muita coisa, então nesses 40 anos a gente quer, né, festejar isso, lembrar, né, não só eu que estou aqui, mas quantas pessoas já passaram que construíram isso. Então é uma história que a gente está construindo e cada um de nós constrói uma história, né? Uns têm mais participação, outros menos, mas nunca nós estamos sozinhos, nós sempre construímos em conjunto. O Centro de Direitos Humanos está sempre de portas abertas, né, para atender não só aquelas pessoas que precisam da nossa atuação, que precisam, né, da defesa dos direitos humanos, como para qualquer outro que queira, de alguma forma, contribuir com essa luta. Né? Uma luta que, por nós, já seria desnecessária há muito tempo, mas que, infelizmente, né, e talvez nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, uma luta que se torna cada vez mais necessária. Estamos no Rio Grande do Sul. Na minha trajetória de vida e profissional, sou pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ICLB, atualmente aposentado. Sempre estive conectado com os humanos, oficial ou extraoficialmente, com maior ou menor intensidade, em todas as localidades em que exerci meu ministério e como parte integrante do mesmo. Resido em Joinville desde março de 1988 e devo ter ingressado no grupo do CDH no mesmo ano, visto que em 1989 conseguimos reunir um número significativo de pessoas leigas e lideranças de diversos grupos e confissões religiosas nas dependências da Igreja da Paz, na Rua Princesa Isabel, com o objetivo de discutir e planejar propostas à lei orgânica municipal para nos alinharmos à recente Constituição Federal, com encaminhamento à Câmara de Vereadores e aprovadas em grande parte. Na busca da concretização de nossos objetivos, incentivamos a luta pelos direitos de vários grupos, como os assentamentos do Sem Terra, em Garuva e Araquari, apoio à formação de sindicatos, formação da pastoral carcerária, apoio a entidades como a GIDEV, deficientes físicos, a PAI, Espere, síndrome de Down, autistas, entre outros, em contato direto com suas lideranças e liderados. Nunca foi fácil. Fez-se necessário tempo e muita energia. Lembro com saudades de alguns companheiros, muitos nomes já estou esquecendo, que foram incentivadores e incansáveis. Por exemplo, quem não está mais entre nós, o amigo Pedro Rocha, os padres Luiz Facchini, o padre Carlos, o padre Fausto, o padre Osmari, os advogados Chico Lessa, do qual temos saudades,
a Cíntia, companheira dele, o doutor Gustavo, a doutora Luísa, as companheiras, professora Valdete e Elizabeth, não sei onde é que andam, e principalmente as duas irmãs, a Maria da Graça Brás, quem, com muito merecimento, deu o nome dela para o nosso CDH. Bom, aí a irmã Irma, que todo mundo conhece, acho que é a que está mais tempo no nosso CDH. Lembro da Maria da Graça, que era uma guerreira, num momento de repressão policial, no assentamento em Garuva. Ela enfrentou de frente, na frente de todos, e outra vez também no enfrentamento policial do sem-teto, se não me falha a memória, no bairro Teresópolis. Atualmente, acredito que o trabalho, a luta dos companheiros aí no CDH esteja muito mais difícil, principalmente visto a polarização criada e instalada em nossa sociedade, onde muitas vezes direitos humanos são apontados como de esquerda, do PT, de comunistas, a favor de vagabundos. Eu canso de ouvir isso. Nos anos 90, visitamos, a Irma deve lembrar, algumas escolas para falar aos estudantes sobre direitos humanos. Mas acho que falhamos, pois não lutamos o suficiente para que o assunto fosse incluído obrigatoriamente nos currículos, como refere no seu preâmbulo a própria declaração que eu leio neste momento. Ali diz que depois que os países aprovarem em 48, que todos se empenhem através do ensino e da educação em promover o respeito a esses direitos e liberdades. Se nesses 42 anos todos os municípios do nosso país tivessem organizado um centro de direitos humanos, quem sabe o descaso do governo não seria a nossa realidade, como está escrito com todas as letras no artigo 25 da nossa Constituição, que eu passo a ler. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Está muito claro isso aí. Em meio a tudo isso, conseguimos, nos anos 90, realizar um sonho, ter nossa propriedade. Não lembro o ano. Essa sede, na rua Doutor Plácido Olímpio de Oliveira, nós conseguimos graças a apoio e financiamento de muitos amigos. Então, eu quero desejar a todos
que nos ouvem, principalmente os que continuam na luta, nossa cidade, nosso país, pelos direitos humanos, que mesmo que está difícil, vamos continuar. Um abraço. Meu nome é Padre Carlos, sou da Diocese de Joinville e a minha história com o Centro de Direitos Humanos inicia lá em 88, quando eu fui ordenado padre e vim para trabalhar nessa cidade e fui trabalhar com o Padre Luiz Facchini, na paróquia Cristo Ressuscitado, lá que havia iniciado essa bela iniciativa do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Dom Arnes esteve também presente nesse momento e outras figuras, Dom José Gomes, outras figuras importantes estiveram envolvidas nessa grande iniciativa e também, claro, era o segundo do país. E nesse tema nós tínhamos a Constituinte também, em 88, a Constituição Cidadã e os desdobramentos disso, né, que foram acompanhados também pelo Centro, com as leis orgânicas de Araquari, de Joinville. Eu lembro que nós estivemos sempre envolvidos nesse trabalho. E uma iniciativa de poucas pessoas, mas que deu grandes resultados. Isso é para acreditar na força dos pequenos e também porque éramos contra, não tínhamos espaço nos meios de comunicação, havia muitas críticas, havia muitas eh, de- eh, agressões mesmo, quase podemos dizer, contra os direitos humanos. Nós não tínhamos advogado, era um trabalho, os advogados que nos apoiavam eram deixados de lado também pelos demais, né, pelo sistema da época. A justiça era terrível também, dificilmente a gente conseguia alguns ganhos, e era tudo na base da mobilização das pessoas e organização das pessoas. E os direitos humanos estavam sempre presentes lá. Nós tivemos aqui, principalmente ligados à questão da terra, né, a questão da terra, a questão do trabalho, também das empresas, nas greves. Os direitos humanos esteve sempre presente lá, com o início da CUT, depois também com o MST, o Movimento da Terra, das associações de moradores, a organização das bases. Sempre houve esse interesse muito grande, esse envolvimento das pessoas, porque eh, não havia outras instituições além da igreja também. E a igreja aí tinha esse braço mais assim legal, né, dos direitos humanos para poder defender aí os pobres, os humildes nessas cidades trabalhadoras. E aí nós estávamos na frente das fábricas, estávamos nos encontros e sempre motivando, né, esse sentido, porque eu lembro da CIPLA, quando houve a questão da CIPLA, que da Buscar, então se falava da autonomia gestionária também, se discutia essas questões, né, com os operários, a feira comunitária também, lá do Floresta, até com as crianças, nós tínhamos a nossa cooperativa com as crianças, né, para vender picolé, e depois a discussão toda, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, e a luta, né, porque essas leis possam de fato acontecer, né, como elas devem acontecer, né, não porque a lei em si não é ruim, é toda a própria Constituição, né? Quem combate a Constituição é porque não conhece essa lei e não conhece nada, né, de direitos. Aliás, para conhecer os direitos humanos é preciso ser humano. Quem fala contra os direitos humanos já pode até duvidar do que é, né? Se tem humanidade essa pessoa. E aí nós estivemos trabalhando em todos esses grupos, e houve um momento também de ruptura institucional, dentro até por causa das mudanças todas em 89, nós tivemos a perestroika, tivemos a queda do Muro de Berlim, e aí fizemos também essa mudança dentro do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, inclusive mudando já o nome, né? Não era mais Defesa de Direitos Humanos, mas era, de fato, agora era a institucionalização desses direitos, e depois também era muito ligado à igreja, até chamavam de igrejeiro, e nós passamos a fazer esse trabalho também envolvendo a universidade, envolvendo outras forças, né? Também tratando de temas específicos que na época da ditadura, da repressão, não se pensava muito na negritude, da questão dos indígenas, da questão, né, da própria universidade. E aí fomos envolvendo, né, essas pessoas, envolvendo e essas discussões entraram, depois a reciclagem também, que entrou, e o meio ambiente, a natureza, a defesa das mulheres, né? Então, tudo isso aí foi um processo muito bonito,
né, de ganho, e que a discussão sobre a questão das políticas públicas, dos conselhos de políticas públicas, preparando as pessoas para assumirem essa nova realidade social, política do nosso tempo. E assim fomos envolvendo os luteranos também, outras denominações, né? E pessoas também que não eram ligadas à igreja, né? Vários profissionais que não eram ligados à igreja, mas que eram sensíveis e também tinham essa sensibilidade com relação à parte social, né, das lutas, e depois o sistema carcerário, também entramos lá com o início da construção do sistema prisional de Joinville, com a presídio, depois a penitenciária, e esses direitos, né, das pessoas. E assim, organizando, cada vez mais organizando as pessoas, né? Nós, inclusive, mudamos, né, no início, era no centro, aí trouxemos o nossa para a periferia, primeiramente, né? Voltou ali para o Círculo Operário. Eu lembro dali foi para outra casa, né? Que era a casa também que foi doada lá para a gente lá, né? Foi comprado, então a gente conseguiu o espaço que é hoje, né? Então tudo isso aí envolve essa questão também da linha de pensamento dentro dos direitos humanos, e ao mesmo tempo até fisicamente, né? Tudo que foi feito, várias pessoas bonitas ali que trabalharam, Irma Graça, né? Lutadora constante, né? Padre Luiz Facchini, João Facchini, depois tivemos aí a Conceição, nós tivemos o Macedo, né? Outras pessoas assim que são tantas, né? Mas que estiveram aí, que eu acho que vale a pena mencionar algumas dessas pessoas, depois outras que vieram junto, Lessa, a Cíntia, né? E tantos outros aí que foram se somando. E na luta pelo solo urbano, das discussões, né? Com as crianças, com a nossa juventude, e tudo isso aí é um momento bonito da nossa história de Joinville, que vale a pena a gente sempre estar batalhando, lembrando, né, cada vez mais toda essa caminhada bonita, né, enfrentando a polícia, a violência policial, lutando também contra a corrupção política, e assim nós fomos dando esses passos decisivos, e lembrando que o futuro, né, o futuro é preciso lutar pelo futuro que a gente quer, senão a gente vai ter o futuro que vier. E o amanhã é o hoje que eu transformo, dizia Paulo Freire. Então, vamos lá, vamos em frente, sempre mais, né, com nossos direitos humanos, e somando, venha você também participar. É uma história bonita, e a história a gente faz com as próprias mãos. Deus te abençoe. Não esqueça que a paz é a gente que faz.